eu sou o Eberton, analista de testes da Eagle Tecnologia. Hoje, apresentarei as principais alterações da versão 2023.004 do Eagle Gestão. Essa versão contempla as permissões que o plano Eagle NFE e Eagle CTE têm acesso. Também foi adicionado um botão nas configurações de DFE que possibilita que o usuário verifique o status do serviço na Cefaz. Foram criadas as configurações que determinam se o meio de pagamento integra com recebimentos e pagamentos. Foi criada uma tela que mostra o lucro em orçamento. Além disso, será possível alterar os dados da aba Status e transportes em saídas vinculadas à operação com finalidade de entrega. E a geração do SPED fiscal e contribuições foi alterada para comportar produtos com CST de ICMS monofásico. Então, acompanhe o vídeo para ficar por dentro das novidades. Vou começar falando sobre os novos planos que estão disponíveis. A partir dessa versão, estão disponíveis os planos Eagle NFE e Eagle CTE. O plano Eagle NFE é destinado às empresas que têm a necessidade de emitir apenas NFE. O plano Eagle CTE é voltado para as empresas que têm a necessidade de emitir apenas CTE. Estes planos dão acesso limitado ao sistema e só ficarão habilitadas as funções necessárias para a emissão de cada um dos DFEs, conforme o plano configurado no contrato. É importante dizer que a habilitação das funcionalidades seguirá a hierarquia plano Eagle NFE, plano Eagle CTE, plano emissor DFE e plano Eagle Gestão. Assim, se o plano Eagle NFE estiver habilitado no contrato da empresa, no Falco SL, só serão carregadas as permissões desse plano no cadastro de perfil de usuário, mesmo que outro plano esteja habilitado. Para que sejam carregadas as permissões do plano Eagle CTE, este deve estar habilitado e o plano Eagle NFE deve estar desabilitado no contrato da empresa no Falco SL. Neste cenário, só serão carregadas as permissões do plano Eagle CTE no cadastro de perfil de usuário. Para que sejam carregadas as permissões do plano Eagle emissor DFE, este deve estar habilitado no contrato da empresa no Falcon SM e os planos Eagle CTE e Eagle NFE devem estar desabilitados no mesmo. Assim, só serão carregadas as permissões do plano Eagle emissor DFE no cadastro de perfil de usuário. Se apenas o plano Eagle Gestão estiver habilitado, serão carregadas todas as permissões no cadastro de perfil de usuário. Quanto ao plano Eagle CTE, quando um usuário com permissão total logar no sistema, inclusive o usuário de manutenção, esta será a interface que ele verá. Aqui na barra de títulos, terá a identificação do plano, que neste caso é o plano Eagle CTE. No menu lateral, só aparecerão as opções Cliente, Fornecedor e Sair. Aqui no menu Sistema, ele poderá acessar o cadastro da empresa, algumas configurações, o cadastro de perfis de usuários com as permissões acessíveis nesse plano, cadastro de usuários, trocar de usuário e cadastro de consultas. No menu Cadastros, será possível acessar o cadastro de clientes e o cadastro de fornecedores. No Logística, poderá acessar a tela de lançamentos de conhecimento de transporte e o gerenciador de CTE. No menu Fiscal, terá acesso à tela de cadastro de operações e de CFOP. E no menu Utilitários, acessará o utilitário de configurações locais, o Local Conf, poderá fazer backups manuais, restauração de backups e executar patch. Quanto ao plano Eagle NFE, quando o usuário com permissão total logar no sistema, inclusive o usuário de manutenção, esta será a interface que ele verá. Aqui na barra de título, terá a identificação do plano, que neste caso é o Eagle NFE. No menu lateral, só aparecerão as opções Cliente, Fornecedor, Produto, Entrada, Saída e Sair. Aqui no menu Sistema, ele poderá acessar o cadastro da empresa, algumas configurações,
cadastro de perfis de usuários com as permissões acessíveis nesse plano, cadastro de usuários, trocar usuários e o cadastro de consultas. No menu Cadastros, será possível acessar o cadastro de cliente, cadastro de fornecedores, cadastro de fabricantes, cadastro de unidades, cadastro de produtos, cadastro de tributação estadual e cadastro de meios de pagamento. No menu Estoque, poderá acessar a tela de lançamento de entradas e saídas. Vale ressaltar que nesse plano só será possível emitir NFE na entrada se a mesma referir-se a uma devolução de venda. Dessa forma, tanto na tela de entradas e quanto nas configurações de importação, só serão carregadas as operações cuja finalidade da mesma for nota fiscal de devolução. No menu fiscal, terá acesso à tela de operações de CFOP, CST, CEST, NCM, Código do Enquadramento Legal do IPI, Código da Situação do Documento, ICMS Interestadual, notas fiscais eletrônicas e importar tabelas externas. Menu Utilitários, acessará o utilitário de configurações locais, o LocalConf, poderá fazer backups manuais, restauração de backups e executar patch. Ponto importante é que a partir desta versão, o plano emissor DFE poderá acessar o módulo de manifestação do destinatário, MDE. Para isso, foi habilitada esta permissão no cadastro de perfil de usuário e também a configuração de manifestação. É possível ver de forma detalhada quais são as permissões de cada plano, acessando a documentação Planos e Módulos Falcon SL, que está disponível em nossa base de conhecimento. Agora eu vou falar sobre o melhoramento que foi realizado aqui nas configurações DFE. Para facilitar a configuração de emissão de DFE, nas telas de configurações foi inserido o botão Status Serviço, para que o usuário possa verificar o status do serviço ao realizar as configurações para a emissão de documento fiscal eletrônico. Este botão foi inserido nas abas NFE, MDFE e CTE. Na aba NFE, ao clicar no botão Status do Serviço, será consultado o status do serviço do ambiente configurado para a emissão de NFE e exibido o resultado para o usuário. Se o serviço estiver em operação, será mostrada a mensagem como está aparecendo na tela. Caso não seja possível verificar o status do serviço, será exibida uma mensagem para o usuário que informará o motivo do impedimento. A aba MDFE, ao clicar no botão Status Serviço, será consultado o status de serviço do ambiente configurado para emissão de MDFE e exibido o resultado para o usuário. Se o serviço estiver em operação, será mostrada uma mensagem como que aparece na tela. Caso não seja possível verificar o status do serviço, será exibida uma mensagem para o usuário que informará o motivo do impedimento. Na aba CTE, ao clicar no botão Status Serviço, será consultado o serviço do ambiente configurado para emissão de CTE e exibido o resultado para o usuário. Se o serviço estiver em operação, será mostrada uma mensagem como que aparece na tela. Caso não seja possível verificar o status do serviço, será exibida uma mensagem para o usuário que informará o motivo do impedimento. Continuando, falarei sobre as configurações integrar com recebimento de contas e integrar com pagamento de contas, que foram criadas aqui no cadastro de meio de pagamento. Estas configurações foram criadas para que o usuário possa definir quais meios de pagamento devem aparecer na tela de recebimento e na tela de pagamentos. Durante a atualização, a opção Integrar com recebimento de contas será marcada em todos os meios de pagamento que possuem a opção Integrar com módulo de contas a receber, e a opção Integrar com pagamento de contas será marcada em todos os meios de pagamento que possuem a opção Integrar com módulo de contas a pagar. Desta forma,
Aqui na tela de recebimento de contas, no campo Forma de Pagamento, aparecerão todos os meios de pagamento que possuírem a opção Integrar com recebimento de contas marcada. E para que o meio de pagamento inativo não apareça nessa tela, esta opção deve ser desmarcada no cadastro do mesmo. Na tela de Pagamento de Contas, no campo Forma de Pagamento, aparecerão todos os meios de pagamento que possuírem a opção Integrar com pagamento de contas marcado. E para que o meio de pagamento inativo não apareça nesta tela, esta opção deve ser desmarcada no cadastro do mesmo. Quanto à tela de Pagamento Recebimento em Massa, se o tipo de operação for pagamento, no campo Meio Pagamento, só serão exibidos os meios de pagamento que possuírem a opção Integrar com pagamento de contas habilitado. E para que o meio de pagamento inativo não seja exibido quando o tipo de operação for pagamento, a opção Integrar com pagamento de contas deve ser desmarcada no cadastro do mesmo. Já se o tipo de operação for recebimento, no campo Meio Pagamento, só serão exibidos os meios de pagamento que possuem a opção Integrar com recebimento de contas habilitada. E para que o meio de pagamento inativo não seja exibido quando o tipo de operação for recebimento, a opção Integrar com recebimento de contas deve ser desmarcada no cadastro do mesmo. Seguindo, vou falar sobre uma alteração realizada aqui na tela de saídas. A partir desta versão, será possível que o usuário faça alterações na aba Transporte e Status em uma NFE vinculada à operação com finalidade de entrega, desde que a NFE ainda não esteja transmitida. Agora falarei sobre a opção Projeção de Lucro, que foi criada na tela de orçamento para possibilitar que o usuário possa visualizar o lucro estimado de um orçamento, e assim poderá tomar uma decisão mais assertiva quando é o preço mínimo que ele pode vender o produto. E para implementar essa função, em Sistema, Cadastro de Perfil de Usuário, Vendas, foi criada a opção Projeção de Lucro. Após a atualização, essa opção estará desmarcada para todos os usuários, exceto para o usuário de manutenção. E para que o usuário possa ver e manipular as informações referentes ao lucro na tela de orçamento, bem como poder ver o relatório de projeção de lucro de orçamentos, essa opção deve ser marcada no perfil do respectivo usuário. E aqui no menu da tela de orçamento, foi criada a opção Projeção de Lucro, que só ficará disponível e habilitada se o usuário possuir a permissão Projeção de Lucro marcada em seu perfil e o orçamento não estiver em edição. E quando o usuário clicar na opção Projeção de Lucro, será mostrada a tela com o título Projeção de Lucro, que possui os seguintes componentes: o grupo Dados do orçamento, que mostra o código, data, hora, validade, vendedor, operação do orçamento. O grupo Cliente, que mostra os dados do cliente vinculado ao orçamento. Produto, onde é possível ver as informações do item, que mostra a ordem do item conforme o mesmo foi inserido no orçamento. Referência, que mostra a referência principal ou código do produto, caso o mesmo possua referência cadastrada. Produto, que mostra a descrição do produto. Quantidade, que mostra a quantidade do item inserida no orçamento. Preço de custo, que mostra o preço de custo total do item. Este preço é obtido multiplicando o preço de custo do item pela quantidade vendida. Será considerado o preço de custo que constava no cadastro do produto quando o orçamento foi lançado. Preço original, que mostra o preço de venda total do item conforme a tabela de preço utilizada no momento do lançamento do orçamento. Preço de venda, coluna para que o usuário possa informar o preço de venda líquido total do item previsto para a venda. Quando a tela é aberta, mostrará o preço que consta na coluna Preço da tela de orçamentos. Preço de venda com impostos, que mostra o preço de venda total do item
com o valor do imposto ST e IPI. Margem de lucro, que mostra a margem de lucro total do item em porcentagem, conforme o preço de venda líquido total sem impostos e custo total do item. A margem de lucro é obtida pela fórmula preço de venda menos o preço de custo dividido pelo custo vezes 100. Porcentagem de lucro, que mostra o lucro em porcentagem conforme o preço de venda líquido total sem impostos e custo total do item. O lucro em porcentagem é obtido pela fórmula preço de venda menos o preço de custo dividido pelo preço de venda vezes 100. Valor do lucro, que mostra o lucro em valor conforme o preço de venda líquido total e o custo total do item. O lucro em valor é obtido pela fórmula preço de venda menos o preço de custo. Totais, onde é possível ver as informações de subtotal, que mostrará o valor bruto total dos itens. É obtido pela soma do preço original dos itens. Descontos, mostrará o valor de desconto total dos itens. É obtido pela soma do desconto dos itens. Acréscimo, mostrará o valor de acréscimo total dos itens. É obtido pela soma do acréscimo dos itens. Total sem imposto, mostrará o valor líquido dos itens sem imposto. É obtido pela soma do preço de venda dos itens. Total com imposto, mostrará o valor líquido dos itens com imposto. É obtido pela soma do preço de venda com imposto dos itens. Custo, mostrará o custo total dos itens. É obtido pela soma de preço de custo dos itens. Margem de lucro, mostrará a margem de lucro total em porcentagem de todos os itens. É obtido pela fórmula total sem imposto menos custo dividido pelo custo, vezes 100. Porcentagem de lucro, mostrará o lucro total em porcentagem dos itens. É obtido pela fórmula total sem imposto menos o custo dividido pelo total sem imposto vezes 100. Valor do lucro, mostrará o lucro total em valor dos itens. É obtido pela soma do valor do lucro dos itens. Nesta tela, o usuário poderá alterar o preço de venda, margem de lucro, porcentagem de lucro e valor de lucro do produto. Se o preço de venda for alterado, o sistema calculará a margem de lucro, porcentagem de lucro, valor de lucro do produto e o valor total dos descontos, acréscimos, total sem imposto, total com imposto, margem de lucro, porcentagem de lucro e valor do lucro. Se a margem de lucro for alterada, o sistema calculará o preço de venda, porcentagem de lucro, valor de lucro do produto e o valor total dos descontos, acréscimos, total sem imposto, total com imposto, margem de lucro, porcentagem de lucro e valor do lucro. Se a porcentagem de lucro for alterada, o sistema calculará o preço de venda, margem de lucro, valor de lucro do produto e o valor total dos descontos, acréscimos, total sem imposto, total com imposto, margem de lucro, porcentagem de lucro, valor de lucro. Se o valor de lucro for alterado, o sistema calculará o preço de venda, margem de lucro, porcentagem de lucro do produto e o valor total dos descontos, acréscimos, total sem imposto, total com imposto, margem de lucro, porcentagem de lucro e valor de lucro. Para o cálculo de desconto e acréscimo, será subtraído o preço de venda informado na tela pelo preço original da venda do produto. Se a diferença for positiva, será considerado acréscimo e se a diferença for negativa, será considerado desconto. É importante salientar que os dados informados nessa tela não serão gravados no orçamento. O intuito da tela é que o gestor consiga fazer uma análise da situação e passar para o vendedor a orientação de qual é o valor que pode vender determinado item. Logo, quando a tela de projeção de lucro for fechada, os dados serão descartados e, ao acessá-lo novamente, as informações serão carregadas com base no orçamento. Além da tela de projeção de lucro, também será possível visualizar um relatório com os dados de projeção de lucro. Este relatório pode ser acessado através aqui do menu da tela de orçamento, clicando sobre a opção Relatório de Projeção de Lucro.
O relatório contém as mesmas informações da tela de projeção de lucro, com exceção da coluna Preço de Venda Original, que não é exibido no relatório. Estas opções também podem ser acessadas no menu Ajuda da tela do Venda Rápida. Também é possível acessar o relatório de projeção de lucro aqui no módulo de relatório de orçamentos, e aqui o usuário contará com os seguintes filtros. Vendedor, filtro para que o usuário possa filtrar pelo vendedor vinculado ao orçamento. Operação, filtro para que o usuário possa filtrar pela operação vinculada ao orçamento. Cliente, filtro para que o usuário possa filtrar pelo cliente vinculado ao orçamento. Faturados, filtro com as opções Todos, Sim e Não. Quando o usuário selecionar a opção Todos no filtro Faturados e visualizar o relatório, serão mostrados orçamentos faturados e não faturados. Quando o usuário selecionar a opção Sim no filtro Faturados e visualizar o relatório, serão mostrados apenas os orçamentos faturados. Quando o usuário selecionar a opção Não no filtro de Faturados e visualizar o relatório, serão mostrados apenas orçamentos não faturados. Faturamento. Filtro do tipo Edit com formato de data para que o usuário possa pesquisar pela data de faturamento do orçamento. Data orçamento. Filtro com formato de data para que o usuário possa filtrar pela data de emissão do orçamento. E código. Filtro para que o usuário possa filtrar pelo código do orçamento. E por fim, vou falar sobre as alterações realizadas na geração do SPED fiscal e contribuições, onde os mesmos foram ajustados para comportar produtos com CST de ICMS monofásico. Para que os contribuintes possam escriturar os documentos fiscais, NFE e NFCE, com tributação monofásica do ICMS no SPED fiscal e contribuições, foi liberada uma nota orientativa que explica como os dados devem ser escriturados. Então, a geração desses arquivos foi alterada, conforme as orientações estabelecidas pelo fisco. Para isso, foi necessário alterar a geração do registro 0200, C170, C190 e o bloco H. Para implementar as alterações do bloco H, aqui na tela de geração do SPED fiscal, foi criada a opção Bloco H, Inventário Físico de Combustíveis com ICMS retido anteriormente por ST. Quando essa opção for marcada, a opção Bloco H, Inventário Físico, será desmarcada e quando o SPED for gerado, o inventário será gerado com base no último dia do mês de geração do SPED e nele constarão apenas os produtos cujo CST seja 61. E quando a opção Bloco H, Inventário Físico de Combustíveis com ICMS retido anteriormente por ST, for desmarcada, o usuário poderá marcar a opção Bloco H, Inventário Físico, e o inventário será gerado como de costume. E assim, eu finalizo a apresentação das principais alterações da versão 2023.004 do Eagle Gestão. Na descrição desse vídeo, você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma. Em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Eagle Tecnologia.